Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos mergulhar no método de estudo e leitura chamado SQ3R, que, olha, promete tornar nosso aprendizado mais eficiente e, o que eu acho chave, muito mais ativo. Exato. É uma ferramenta bem interessante. Para guiar nossa conversa, a gente tem aqui um material super detalhado sobre essa técnica. E é curioso, né? O SQ3R não é de hoje, não. Foi criado, olha só, em 1946, por um psicólogo educacional, o Francis P. Robinson. Pois é, lá atrás. Inicialmente era focada em estudantes universitários para ajudar com aqueles textos acadêmicos mais pesados. Mas o legal é que serve para muito mais gente, né? Qualquer pessoa que precise, assim, absorver de verdade conteúdos complexos. Seja na escola, para concurso, ou até para a gente se desenvolver no trabalho. Com certeza. A aplicação é bem ampla. Então, a nossa missão aqui hoje é desvendar como funcionam esses 5 passos da sigla. O S de survey, que é pesquisar, o Q de question, questionar, E os 3 R's. isso, read, ler, recite, recitar e review, revisar. A ideia é ver como isso pode mudar o jogo. Sair daquela leitura meio passiva, sabe? Que a gente termina a página e pensa, ué, o que eu li mesmo? Ah, e nunca. Isso acontece direto. Exato. E ir para um processo mais engajado, que melhora a compreensão, a memória, principalmente com um material mais denso, mais chatinho. A promessa é essa, aprender de forma mais eficaz, sem ter que ficar relendo 1000 vezes. Perfeito. E o problema que o SQ3R ataca é justamente esse, né? A passividade. A gente lê muitas vezes sem um foco claro, e o cérebro, bom, ele não grava direito, fica superficial. Uhum. O SQ3R propõe o contrário, uma abordagem ativa. Dá mais trabalho no começo? Dá. Exige mais do cérebro ali na hora, mas a recompensa, o aprendizado, é muito mais sólido. Agora, um ponto importante. Ele não é para leitura rápida, sabe? Tipo, procurar um telefone numa lista. Para isso tem outras coisas, scanning, skimming. Entendi. O SQ3R é para quando você quer profundidade. Exatamente, profundidade e compreensão real. E a gente pode dividir ele, para facilitar, em 2 grandes fases, assim. A pré-leitura, com o S e o Q. Survey e question. Isso. E depois a leitura mesmo, com os 3 R's. Read, Recite e Review. Certo. Então vamos começar por essa preparação, a pré-leitura. Que, eu confesso, às vezes a gente tem a tentação de pular, né? E ir direto para o texto. Por que essa etapa inicial é tão importante? Olha, pensa assim. A pré-leitura é como você olhar o mapa antes de entrar numa trilha que você não conhece. Boa analogia. Ela cria tipo um esqueleto mental, uma estrutura prévia na sua cabeça do que está vindo por aí. Isso prepara o cérebro, sabe? Dá uns ganchos para ele pendurar as informações que vão chegar depois. Ah, faz sentido. Organiza a casa antes da visita chegar. Exatamente. E isso otimiza muito a compreensão quando você começa a ler o conteúdo pesado mesmo. É como aquecer os motores antes da corrida. Aliás, uma dica legal é fazer isso com material de apoio antes de ir para a aula. Pode turbinar o jeito que você acompanha a explicação. Nossa, interessante isso de fazer antes da aula. Gostei. Então vamos para o primeiro passo dessa preparação. O S-Survey, a pesquisa. Como é que funciona isso na prática? O que a gente procura? O survey é rápido. É uma inspeção, não uma leitura profunda. Coisa de minutos. Você vai buscar as pistas da estrutura do texto. Qual o título principal? Tem subtítulos? Quais são? Uhum. Dá uma olhada rápida em resumo, introdução, conclusão, se tiver. Elementos visuais também. Gráficos, tabelas, imagens e as legendas delas, claro. Ah, as legendas são importantes. Muito. Palavra em negrito, itálico, costuma ser coisa importante. E uma dica boa. Lê o primeiro e o último parágrafo de um capítulo ou de uma seção maior. Isso já dá uma ideia geral do argumento. É essa olhada panorâmica mesmo. Entendi. É um reconhecimento do terreno. Perfeito. E o mais legal é que só de fazer isso você já começa a ativar o que você talvez já saiba sobre o assunto. E cria uma expectativa. O cérebro já fica meio, opa, acho que sei o que vem por aí. Começa a conectar os pontos, né? Isso. O material até dá uma dica extra para quem quiser ir mais fundo. Pegar uma folha e esboçar essa hierarquia.
Título, subtítulos, fazer um esqueminha visual. Ajuda alguns, mas leva um tempinho a mais. O essencial mesmo é sacar a organização geral. Beleza. Então, feita essa varredura inicial com o survey, a gente vai para o Cue the Question, ou questionamento. Qual a lógica de fazer pergunta antes de ler para valer? Parece meio contraintuitivo. Mas faz toda a diferença. A lógica é simples. Transformar a leitura numa busca, numa missão. Quando você formula perguntas, você dá um objetivo para o seu cérebro. Ok, cérebro, agora você vai ler para achar a resposta para isso. Ah, entendi. Muda a postura, né? Totalmente. Deixa de ser passivo, tipo, tô aqui recebendo informação. Para ser ativo, tô procurando respostas. Funciona como um filtro. Sua atenção vai direto para o que importa para responder aquelas perguntas. O engajamento aumenta muito. Legal. E como a gente cria essas perguntas? Tem alguma técnica? Tem sim. O jeito mais fácil é pegar aqueles títulos e subtítulos que você viu no survey e transformar em pergunta. Como assim? Simples. Se o subtítulo é, sei lá, Impacto da Inteligência Artificial no Emprego, a sua pergunta vira: qual é o impacto da IA no emprego? Ou, como a IA impacta o emprego? Ah, prático. Bem prático. Outra fonte são as perguntas que às vezes já vêm no fim do capítulo, sabe? Aquelas de revisão. E claro, usar as perguntas coringa. O que é? Como funciona? Por que aconteceu? Quais as consequências? Compara isso com aquilo, define tal conceito. Entendi. E pode ser pergunta para mim mesma também. Tipo, Com certeza. Essas de autorreflexão são ótimas. O que eu já sei disso aqui? O que eu espero aprender lendo isso? Qual é a ideia principal que esse autor está querendo passar? Será que eu concordo com isso? No começo, como o guia fala, pode ser só mentalmente mesmo, para não engessar muito. para não virar mais uma tarefa, né? Exato. O ponto é gerar curiosidade, gerar foco. Tem até uma variação do método, o SQW3R, que bota um W de write de escrever as perguntas. Pode funcionar para algumas pessoas também. Faz muito sentido. Essa preparação toda parece que realmente dá um propósito para a leitura. Ok, então superamos a pré-leitura, agora sim a segunda fase, a leitura em si. Com os 3 R's, Read, Recite e Review. Aqui a coisa fica séria, imagino. Vamos começar pelo primeiro R, o Read, ler. Como é essa leitura no SQ3R? Ótima pergunta. O read aqui não é ler de qualquer jeito. O material até fala de skimming, scanning, que são leituras rápidas para achar algo específico ou ter ideia geral. Mas o coração dessa fase no SQ3R é a leitura atenta e detalhada. É agora que você vai processar a informação para valer. Então é ler devagar e com calma. Depende. É ler com atenção, mas a velocidade pode variar. A recomendação é combinar. Talvez dar uma passada rápida na sessão, um skimming, só para reativar aquele mapa mental do survey e aí sim mergulhar na leitura cuidadosa. E o ponto crucial nessa leitura detalhada é: tem que ser ativa. Ativa como? Primeiro, buscando as respostas para as perguntas que você fez lá na fase question, o tempo todo. Segundo, não ter medo de criar novas perguntas. Leu algo interessante e inesperado? Pergunta mais. Terceiro, se tiver exercício no meio do texto, tenta fazer. Quarto, dialoga com o texto. Marca uma palavra-chave aqui, sem exagero, por favor. Faz uma anotação na margem. Conecta com algo que você já sabe. Quinto, não pula figura, gráfico, tabela. Olha com atenção. Sexto, presta atenção no que o autor destacou, negrito, itálico. Sétimo, e muito importante, diminui a velocidade se o trecho está difícil. Para, relia o parágrafo se não ficou claro. Não ter vergonha de voltar, né? De jeito nenhum. E a dica prática é: leia por partes. Uma seção, um bloco de informação que faça sentido. E aí sim, antes de pular para a próxima sessão, você vai para o próximo R, o recite. E se mesmo lendo com atenção, parando, relendo, alguma coisa continuar meio nebulosa? Boa pergunta. Aí vale a pena, antes de seguir, tentar um scanning rápido para achar de novo aquele ponto específico no texto que gerou a dúvida. Ou então, se a coisa está mais complicada, anota a dúvida, deixa ela ali no cantinho para buscar ajuda depois. Outro livro, um colega, o professor. O importante é não passar por cima da dúvida, sacrificando a compreensão só para avançar.
A qualidade dessa leitura é a base de tudo que vem depois. Perfeito. Clareou bastante. Então, lemos a sessão com atenção, ativamente. Aí chegamos no segundo R, recite, recitar. O que é isso? É literalmente falar em voz alta o que eu li? Para que serve? Pode ser falar em voz alta, sim. Ajuda muita gente a organizar o pensamento, a usar o canal auditivo. Mas pode ser só mentalmente também, repassando os pontos principais. O recitar aqui significa tentar colocar o conteúdo que você acabou de ler, mas, e aqui está o pulo do gato, com as suas próprias palavras, sem olhar para o texto. Ah, é tipo explicar para mim mesma. Exatamente. E por que isso é tão poderoso? Por causa de um negócio chamado recuperação ativa. É um princípio forte da ciência da aprendizagem. Basicamente é o ato de forçar o seu cérebro a pescar informação lá dentro da memória. Em vez de só olhar para ela de novo no papel. Isso. Esse esforço de puxar a informação, em vez de só reler passivamente, fortalece demais as conexões dos neurônios sobre aquilo. Faz a memória ficar muito mais forte, mais duradoura. É como se fosse um autoteste, que ao mesmo tempo é um super exercício para fixar. Nossa, faz todo sentido. É testar para aprender, não só para ver a nota. Perfeito. E o material até sugere um jeitinho de fazer isso de forma bem eficaz. Como? São os passos. Primeiro, tenta responder aquelas perguntas que você fez lá na fase Q, sobre a sessão que você leu. Usando só a memória. Tenta resumir os pontos-chave, também de cabeça. Segundo, e isso é importante, só depois de se esforçar para lembrar, você volta ao texto para checar o que você esqueceu, o que lembrou errado ou incompleto. Entendi. Primeiro tenta sozinho, depois confere. Exato. Terceiro, 3. Para conferir, use skimming ou scanning. Acha rapidinho a informação que faltou, não precisa reler tudo de novo. Quarto, 4. Achou o erro, entendeu o que faltou. Recita de novo, agora com a informação correta, completa com suas palavras. Puxa, é um processo bem ativo mesmo. Muito ativo. E ele serve para verificar na hora se você entendeu mesmo ou se foi só uma leitura superficial. E tem mais uma coisa importante nessa fase que o guia ressalta: registrar esse conteúdo. Registrar como? Escrever? Pode ser escrever um resumo com as suas palavras, fazer um mapa mental, criar uns flashcards, um fluxograma, o formato que funcionar melhor para você. Tem gente que até chama essa variação de SQ4R, com um R de record, de registrar. Ah, então o recite e o registrar ficam meio juntos. Podem ficar. O importante é que depois de recuperar a informação da memória e checar, você produza algo seu. E usar vários sentidos ajuda muito. Você leu visão, recitou fala, audição, pensamento, escreveu ou desenhou o resumo, tato, sinestesia. Isso tudo turbina a gravação na memória. Ok, então lemos com atenção, recuperamos e registramos com nossas palavras, recite, record. Falta o último R, review, revisar. O que a gente revisa agora? É a hora de reler o texto todo de novo. Não, de jeito nenhum. Seria voltar à estaca zero, né? A etapa review do SQ3R é focada naquilo que você produziu na fase anterior. Ou seja, no seu resumo, no seu mapa mental, nas suas fichas. A revisão aqui é sobre o seu entendimento, do jeito que você organizou. Ah, entendi. Reviso o meu próprio material de estudo. Exatamente. E como faz essa revisão? A ideia é parecida com o recite. Usar recuperação ativa de novo. Tenta reproduzir o conteúdo do seu resumo, do seu mapa mental, de memória. Fecha o olho e tenta explicar para si mesmo o que está ali. Depois, você abre o seu resumo e compara. Conseguiu lembrar tudo? Esqueceu algum ponto importante? E se eu esquecer algo do meu resumo? Aí você olha o seu resumo para relembrar. Só vai consultar o texto original lá do livro ou artigo se tiver uma dúvida muito específica que nem o seu resumo conseguiu resolver. Mas o ponto crucial aqui que o guia deixa bem claro é entender o papel dessa revisão imediata. Imediata como? Logo depois de fazer o resumo. Isso, logo depois de terminar o ciclo Read Recite para uma sessão. Essa revisão finaliza o processo para aquele bloco de conteúdo. Ela serve para combater o comecinho da curva do esquecimento, sabe? Garante que a informação foi bem entendida, bem codificada ali naquele momento. Mas, e isso é fundamental, essa revisão do SQ3R é só o começo da história da revisão.
Para jogar informação para a memória de longo prazo mesmo, você vai precisar das revisões espaçadas. Ah, aquelas de rever depois de um dia, uma semana, um mês? Exatamente. Essa revisão inicial do SQ3R garante que você tenha um material de estudo de altíssima qualidade, o seu resumo, o seu mapa mental, para usar nessas revisões futuras. Ele garante que o que você vai revisar depois está correto e bem compreendido. Entendi a lógica. Uma coisa é entender bem agora, outra é não esquecer depois. Perfeito. E isso até responde uma crítica que às vezes fazem ao método. Dizem que o recite e o review são muito em cima da hora, que falta a tal dificuldade desejável do espaçamento. Mas o ponto é, são momentos diferentes. O ESC3R foca em garantir a qualidade da compreensão inicial. Não dá para consolidar na memória o que você não entendeu direito, né? Primeiro você garante que entendeu bem, depois trabalha para não esquecer. Essa distinção faz toda a diferença. Então, resumindo a ópera, o SQ3R guia a gente por um ciclo. Visão geral, perguntas, leitura ativa, explicar com as próprias palavras e uma checagem final. Parece bem completo, mas não vou negar, parece que dá um trabalhão, né? Leva mais tempo. Olha, no começo sim, é inegável. Exige uma mudança de hábito, sair do piloto automático da leitura passiva. O material mesmo reconhece isso. Mas a ideia é que, com a prática, fica mais rápido, mais natural, os passos ficam mais fluidos. Certo, mas a pergunta de ouro, é para usar isso em tudo que a gente lê? Qualquer artigo de blog, qualquer capítulo de livro? Não, definitivamente não. Seria um exagero e nem prático. O SQ3R brilha mesmo com material mais parrudo, denso, complexo, onde você precisa entender fundo e lembrar depois. Para ler uma notícia no portal ou um romance por prazer, não faz sentido. E para estudar para uma prova com muito conteúdo, um edital inteiro? E não dá para aplicar em tudo de uma vez. Imagina fazer SQ3R num livro de direito de 1000 páginas. Impossível. A chave é a estratégia, o uso seletivo. O guia sugere fazer uma triagem. Pega o seu material de estudo e pensa, quais são os capítulos mais importantes? Quais os tópicos que eu tenho mais dificuldade? É nesses que você aplica o SQ3R. Usa a ferramenta onde ela vai te dar mais retorno. Faz sentido, usar com inteligência. E para quem quer usar, mas talvez não tenha tanto tempo ou acha o método completo meio pesado, tem como adaptar? Dar uma simplificada sem perder a essência? Tem sim. O próprio material dá algumas dicas de flexibilidade. O importante é não perder o foco na leitura ativa e na recuperação, mas dá para ajustar. Por exemplo, Na fase survey, a pesquisa inicial, usa mais leitura rápida, tipo skimming. Talvez não precise anotar a estrutura num papel, só mentalmente. Na fase question, faz as perguntas só na cabeça. Não precisa escrever se não quiser. E na leitura? Na leitura read, pode mesclar. Ler com muita atenção as partes-chave, mas passar mais rápido, talvez com skimming em partes mais introdutórias, ou que você já domina. E na hora de registrar no Recite Record? Ali, talvez priorizar formatos mais rápidos e visuais, como mapas mentais. São ótimos para fazer e principalmente muito rápidos para revisar depois. E a revisão final, o review? E essa é a que eu diria para não pular de jeito nenhum. Mas pode ser focada no mapa mental também. Agora, a adaptação mais crucial é entender que essa revisão dentro do SQ3R é só o começo. O que vai fixar mesmo são as revisões espaçadas depois. Então, pode otimizar os outros passos, mas planeje revisitar seu resumo ou mapa mental nos dias e semanas seguintes. Isso não dá para cortar. Entendi. Otimizar o processo, mas não o princípio da revisão espaçada. Exatamente. E no fim das contas, a grande mensagem que fica é bem direta, né? Ler com compreensão de verdade é a base de tudo para aprender. Como o texto diz, de forma bem clara. Quem não compreende, não aprende. Simples assim. Forte, mas verdadeiro. Pois é. E o SQ3R, com essa estrutura toda voltada para a atividade do cérebro, é uma ferramenta muito boa para a gente desenvolver essa habilidade, que é essencial. Então, resumindo nossa conversa, o SQ3R não é tanto uma fórmula mágica, mas sim um jeito estruturado de transformar a leitura, principalmente a difícil, de algo passivo para um diálogo ativo com o texto. O resultado esperado é entender mais e lembrar por mais tempo.
Talvez o pessoal que está ouvindo possa pegar um texto que está aí na mesa, um capítulo complicado e tentar aplicar, né? Ver o que acontece. Seria um ótimo experimento. E para a gente fechar, deixar uma pulga atrás da orelha, pensando um pouco além do método em si. Beleza, aprendemos a extrair e guardar informação de um texto com a SQ3R. Mas e depois? Qual o próximo passo? Como a gente pode usar essa compreensão mais sólida, não só para guardar, mas para conectar as ideias de diferentes textos, talvez até de áreas diferentes? Será que é aí que o conhecimento vira algo mais? Vira sabedoria, capacidade de criar algo novo? Nossa, excelente provocação, conectar ideias. Um ótimo tema para a gente pensar. Bom, agradecemos demais a companhia de todos nessa nossa análise do método SQ3R. Foi ótimo. Foi um prazer. Até a próxima.